Este vídeo é uma iniciativa do Departamento de Fisiologia e Biofísica do ICB-UFMG, juntamente com os monitores da disciplina. Neste vídeo, iremos abordar soluções, suas características e funções. Está aqui um resumo do que iremos aprender hoje. O que são e como preparar soluções, como calcular concentração e convertê-las de acordo com as unidades de medida, como realizar uma diluição e qual a importância dessas soluções, tanto no cotidiano quanto em ambiente laboratorial e nos sistemas biológicos. O autor Ibrahim define solução como uma mistura unifásica de mais de um componente. Mas o que isso quer dizer? Na imagem podemos ver a diferença entre as misturas. A primeira, onde misturamos água e sal, está totalmente transparente, mostrando uma única fase. Já a segunda, onde temos água e óleo misturados, fica clara a divisão entre os compostos. Então, sabemos que os compostos que usamos para preparar uma solução devem se misturar sem formar mais de uma fase. Mas então, o que devemos usar? Uma solução é composta por um solvente, que é usado para dissolver algum composto, e por um soluto, o composto a ser dissolvido. Nos sistemas biológicos, usamos a água como solvente, já que ela representa 70% ou mais do peso da maioria dos organismos. Para preparar uma solução, adicione o soluto em um recipiente e acrescente uma pequena quantidade de solvente. Dissolva o soluto e depois adicione o restante de solvente até atingir o volume desejado, sempre agitando o recipiente. Podemos também abordar a solução de uma forma quantitativa, através do cálculo da relação soluto-solvente, o que chamamos de concentração, onde geralmente expressamos o soluto em quantidade de matéria ou massa e o solvente em unidades de volume. Salvo soluções onde o soluto também é líquido, como o álcool 70, por exemplo. Nesse caso, usamos para ambos unidades de volume. Temos a concentração molar, a concentração em gramas e a percentual. Para isso, é necessário ficar atento às unidades de medida que usamos. O SI, Sistema Internacional de Medidas, define que devemos usar a unidade mol para a quantidade de matéria e grama para a massa do soluto. E para o solvente, utilizamos litro e a sua derivação ml. Para a concentração molar, ou seja, a concentração em número de mols, a unidade de medida pode ser dada em mol por litro. Lembre-se que mol, segundo a redefinição do Inmetro de 2019, é a unidade do SI para a quantidade de matéria. Um mol contém exatamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 elementos, sejam eles átomos, moléculas ou íons. Esse número é o valor numérico fixo da constante de Avogadro. A massa em gramas de um mol de qualquer elemento equivale à massa molecular desse elemento, dada pela tabela periódica. Ou seja, um mol de NaCl, com massa molecular 58,44 gramas por mol, tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NaCl e pesa 58,44 gramas. Então, para calcular a concentração molar, basta dividir o número de mols pelo volume em litro. Já para a concentração em massa, temos a unidade grama por litro. Para calcular essa concentração, basta dividir a massa em grama pelo volume em litro. Também é possível tratar a concentração em percentual. Para solutos sólidos, usamos a quantidade em gramas do soluto em 100 ml de solução. Por exemplo, uma solução de NaCl com concentração 0,9% tem 0,9 gramas de NaCl em cada 100 ml de solução. Já em solutos líquidos, usamos a sua quantidade em mililitros em 100 ml de solução. Por exemplo, uma solução de álcool 20%. Aqui temos 20 ml de álcool em 100 ml de solução. 20 do soluto mais 80 do solvente, que nesse caso é a água. É necessário lembrar que no caso de soluções com soluto e solvente líquidos, o soluto é a substância de menor volume. Sendo assim, se temos uma solução de álcool 77%, nesse caso temos 23 ml de água, nosso soluto, em 100 ml de solução, água mais álcool. Se tratando de diferentes unidades de concentração, podemos nos deparar com a seguinte situação. Temos a concentração de uma solução em percentual, porém precisamos dela em molar. Nesse caso, vamos precisar converter uma concentração na outra. Podemos fazer isso da seguinte forma. Vamos transformar a concentração de uma solução NaCl 0,9% em mol por litro.
Em 100 ml de solução, temos 0,9 gramas de soluto. Primeiro, devemos transformar a massa, gramas, em quantidade de matéria, mol. Sabemos que a massa molar do soluto é 58,44 gramas por mol, ou seja, 1 mol dessa molécula equivale a 58,44 gramas. Sendo assim, basta fazer uma regra de 3 simples. Logo, temos 0,15 mol de NaCl. Segundo, devemos transformar o volume em litro. Para isso, é só andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, 100 ml equivale a 0,1 litro. Pronto, temos o que precisamos para calcular a concentração em molar. É só dividir o número de mols pelo volume e obtermos 0,15 mol por litro. O contrário também pode ocorrer. Temos uma concentração em molar e queremos ela em percentual. Nesse caso, fazemos assim. Vamos transformar a concentração de uma solução em NaCl 0,03 mol por litro em percentual. Em 1 litro de solução, temos 0,03 mol de soluto. Primeiro, devemos transformar a quantidade de matéria, mol, em massa, grama. Como no exemplo anterior, sabemos que a massa molar do soluto é 58,44 gramas e que isso equivale a 1 mol. Sendo assim, basta fazer uma regra de 3 simples. Logo, temos 1,75 gramas de NaCl. Segundo, devemos transformar o volume em ml. Para isso, é só andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, 1 litro equivale a 1000 ml. Pronto, temos o que precisamos para calcular a concentração em percentual. Basta fazer uma regra de 3 considerando que em 1000 ml temos 1,75 gramas. Em 100 ml temos quantas gramas? Chegando em 0,175 gramas ou 0,175%. Em ambiente laboratorial, nem sempre vamos encontrar a solução com a concentração exata que procuramos. Geralmente, encontramos as soluções com uma concentração conhecida e padrão, e devemos, a partir dessa solução base, criar a nossa própria solução, com a concentração que queremos. Se queremos uma solução com concentração menor que a da solução base, vamos diluí-la, ou seja, acrescentar solvente. Mas como saber a quantidade exata de solvente a ser acrescentado? Em uma situação hipotética, temos 5 ml de uma solução base NaCl 3 molar. Porém, para o experimento que queremos fazer, precisamos de NaCl 1,5 molar. Sabemos que a quantidade de matéria do soluto não muda de uma solução para outra, pois iremos mudar somente a quantidade de solvente, ou seja, Q1 é igual a Q2. Sendo assim, pela derivação da fórmula da concentração, temos essa relação. Concentração 1 vezes o volume 1 é igual a concentração 2 vezes o volume 2. Se temos a concentração e o volume da solução base, e também temos a concentração da solução que queremos, a única variável que sobra é o volume da solução criada. Então, temos 10 ml da solução criada. Só é necessário lembrar que esse volume 2 é o volume total dessa solução. Para saber o quanto de solvente que devemos adicionar, basta subtrair desse valor encontrado o volume da solução base que você pegou. Então, se temos 10 ml da solução final e havíamos pegado 5 ml da solução base, os 5 ml restante é o que devemos adicionar de água para obtermos uma solução de NaCl a 1,5 molar. Agora que aprendemos sobre soluções e algumas de suas características, por que estudá-las é importante? No nosso dia a dia, temos contato com inúmeras soluções sem nem percebermos, desde a água com açúcar para preparar o café, até o álcool 70 que usamos para higienizar a superfície. Em ambiente laboratorial, não seria diferente. Um exemplo é uma solução chamada PBS, uma solução tampão que tem característica de adequar o pH do meio a um valor mais próximo do fisiológico, o que é útil para realizar testes diagnósticos que usam amostras sanguíneas, como o teste do Covid-19, tuberculose, entre outras doenças. Além disso, em nosso sistema biológico existem diversas soluções muito importantes, como o tampão bicarbonato, que também tem a função de adequar o pH sanguíneo em uma faixa fisiológica frente a diversas alterações que podem ocorrer no nosso sistema, o suco gástrico, que é uma solução composta por água, HCl e enzimas, que tem como função iniciar o processo digestivo e proteger o organismo da absorção de agentes infecciosos, já que tem um pH muito ácido, entre outras. Para mais informações, acesse o Instagram do departamento no @Fisiologia Biofísica UFMG,
Se preferir, utilize o QR Code ao lado. Fique ligado nas próximas aulas, pois abordaremos mais conceitos importantes sobre soluções e outros diversos temas da biofísica e também da fisiologia. Bons estudos!